Fala galera! Durante meados da década de 1970, o serial killer Charlie Sobrad tocou o terror no sudoeste asiático, provocando a morte de mais de 20 turistas que viajavam pela Índia, Tailândia e Nepal. Uma vez que o cara era falsificador e expert em fugas, as autoridades tiveram dificuldade em capturá-lo. A história desse sujeito nefasto é contada na minissérie A Serpente e o Paraíso, disponível na Netflix. Eu sou Getro Guimarães e começa agora o Baseado em Fatos. Confesso a você que se eu não soubesse do que se tratava a minissérie, possivelmente ela teria passado despercebida ao meu radar. O título original é The Serpent, A Serpente, mas a Netflix Brazuca resolveu acrescentar um E o Paraíso no título nacional, trazendo um aspecto religioso para o programa que pode afastar parte do público, o que é uma pena, porque a série é muito foda. A intenção do canal de streaming, possivelmente, era não só fazer um paralelo à região paradisíaca do sudoeste asiático, onde a história se desenrola, como também uma referência à Bíblia, ao fruto proibido, à cobra, uma vez que o Charlie Sobrad era um sujeito admirável, um sujeito sedutor de uma lábia ardilosa, que conquistava e enganava facilmente suas vítimas. Nascido em 1944 no Vietnã, Charlie Sobrad começou a cometer delitos na adolescência, período em que morava em Paris com sua mãe e seu padrasto. Furtos, golpes, roubo de veículos e lavagem de dinheiro. Foi preso diversas vezes e toda vez que o vietnamita voltava à cadeia era por conta de um crime maior. Após atingir a maioridade e com o risco de uma pena pesada pairando sobre sua cabeça, decidiu mudar-se de Paris para Bangkok, na Tailândia. Segundo levantamentos da CNN, Sobrad cometeu seu primeiro assassinato em 1972, aos 28 anos de idade. Ele não assumiu a autoria, a morte de um motorista de táxi no Paquistão, mas chegou a ser detido pelas autoridades daquele país. De 1972 a 1975, ele foi preso, libertado e fugiu do cárcere pelo menos 4 vezes em vários países asiáticos. A minissérie, produzida pela BBC One, até chega a citar uma dessas fugas espetaculares, onde ele simula um apendicite para escapar da prisão. Mas o foco do programa é o período de 1975 a 1976, onde Sobrad se envolveu com o tráfico de drogas, joias preciosas, roubos, falsificações e assassinatos em série. Na ocasião, utilizava o pseudônimo de Alain Gauthier e suas vítimas preferidas eram os jovens mochileiros que viajavam pela famosa trilha hippie do sudoeste da Ásia: Irã, Paquistão, Afeganistão, Índia, Nepal e Tailândia. Estes turistas vinham da Europa, cruzando fronteiras, procurando conhecer novas culturas. E Sobrad se aproveitava da ingenuidade dessas pessoas. Aproximava-se deles dizendo ser um rico negociante de gemas preciosas, um homem educado, solícito, oferecia ajuda, oferecia abrigo, para em seguida lhes passar a perna. Drogava os jovens para cometer fraudes e furtos. A sua principal cúmplice era a Marie-André Leclerc, uma enfermeira franco-canadense que se apaixonou por ele e acreditava em todas as suas lorotas. A mulher idolatrava o cara e fazia tudo o que ele queria. Sobrad era o mestre da mentira e da manipulação. Sendo assim, Leclerc se fazia passar por Monique, a esposa de Alain Gauthier. Outro que colaborava com os golpes era o indiano Ajay Chowdhury. Não encontrei fotos desse cidadão na internet. Ele simplesmente desapareceu da face da terra em 1976. As autoridades acreditam que Charles o tenha matado, embora o arquivo da Interpol sobre ele esteja aberto até hoje. A primeira vítima feminina do Sobrad foi a turista americana Teresa Knowlton, de 21 anos, afogada no Golfo da Tailândia em 1975. Teresa estava viajando para o Nepal, onde pretendia estudar no monastério budista. Ela foi encontrada usando um biquíni florido. Meses depois, naquele mesmo ano, o corpo do turco Vitaly Akin foi encontrado queimado
assassinado numa estrada nas proximidades do resort de Pattaya, na Tailândia, lugar onde o Sobrad estava hospedado. Charmaine, a namorada do Vitaly, que veio a Bangkok procurá-lo, também morreu afogada. Ela foi encontrada usando um biquíni semelhante ao da Teresa Knowlton, e foi nessa época que a imprensa, sem saber quem era o autor dos crimes, apelidou Sobrad de o assassino do biquíni. Em meados de 1975, os pais do casal holandês Henricus Bitandia e Cornelia Hemka entraram em contato com a embaixada de seu país na Tailândia, preocupados com o paradeiro dos filhos, que não se comunicavam com a família há algum tempo. Herman Kippenberg, um diplomata em início de carreira, começa a investigar o caso. E ele leva isso muito a sério. Foi o Kippenberg quem descobriu as mutretas do Sobrad para enganar as autoridades. Depois de envenenar as vítimas e levá-las à morte por overdose, afogamento ou queimar os seus corpos, Charles, Marie e Ajay viajavam com os passaportes falsificados dessas pessoas e retornavam a Bangkok, na Tailândia, com passaportes diferentes. Dessa forma, ficava parecendo que o morto, a morta, havia partido para outro país. Com a ajuda de uma vizinha do Sobrad, uma francesa corajosa chamada Nadine Gears, o Kippenberg convenceu a polícia tailandesa a prender o Charles. A Nadine conheceu o casal holandês desaparecido. Posteriormente, os corpos dos dois foram encontrados queimados. E ela também viu outros convidados entrarem na casa dos seus vizinhos, adoecerem e desaparecerem. Ela foi fundamental para o caso, chegando ao ponto de colocar a própria vida em perigo para obter evidências. A Nadine também ajudou uma das vítimas a escapar, o seu conterrâneo Dominique Renello. A fuga do rapaz é tensa pra caramba, um dos melhores momentos da série. Sobrad havia confiscado o passaporte de Dominique e o francês, para poder voltar para casa, precisou, com a ajuda da Nadine, falsificar um passaporte. Naquela época, o documento não possuía as trocentas verificações de segurança que existem hoje. Charles chegou a ser preso pela polícia, mas conseguiu fugir subornando alguns oficiais. Em 5 de maio de 1976, Kippenberg foi à imprensa com sua história, e depois que uma vasta matéria foi publicada no Bangkok Post, as autoridades tailandesas emitiram um alerta para a Interpol. Sobrad fugiu para a França, para a Alemanha, para o Afeganistão e depois para a Índia, onde a polícia finalmente prendeu ele e Leclerc em 5 de julho de 1976, após o Charles drogar um ônibus de turismo inteiro, mais de 20 pessoas, na tentativa de roubá-los. Ele cumpriu pena por 21 anos em Nova Delhi. Durante esse período, temendo ser extraditado para a Tailândia, onde seria julgado por assassinato e poderia receber uma sentença de morte, Sobrad tratou de escapar da prisão de segurança máxima, mas foi logo recapturado. Ele foi solto em 1997, mudou-se para a França e viveu como um homem livre. Porém, egomaníaco e narcisista que era, desejando chamar a atenção para si, voltou em 2003 ao Nepal, o único país do planeta onde ele ainda era considerado um fugitivo da polícia. Acabou sendo preso pelo homicídio de 2 americanos, crime cometido em 1975. Atualmente, Charles Sobrad está com 77 anos de idade e continua na cadeia. A sua parceira de crimes, a Marie-André Leclerc, alguns anos após a sua prisão, foi diagnosticada com câncer e recebeu autorização para retornar ao Canadá, a sua terra natal, onde morreu em 1984. A extensão exata dos crimes do Charles Sobrad ninguém sabe. Ele admitiu 12 assassinatos entre 1972 e 1976, mas as autoridades imaginam que o número de vítimas fatais deve ser pelo menos o dobro, uma vez que em seu apartamento em Bangkok foram encontrados uma pilha de passaportes e muitas carteiras de motorista. A série é bem fiel na reconstituição dos fatos. São apenas 8 episódios, então alguns trechos são apenas citados ou mostrados brevemente. O gore praticamente não existe, não espere por sanguinolência. E para falar a verdade, ele é bem dispensável, uma vez que a tensão e o suspense dão conta do recado sem precisar apelar para a violência gráfica. No início de cada capítulo aparece aquela mensagem que a gente já conhece, avisando que a história é inspirada num evento real. Só que aqui eles tiveram um cuidado extra de
dizer que os diálogos são imaginados. De fato, impossível saber o que o Charles combinava, conversava com seus parceiros. Mitomaníaco, egomaníaco e possivelmente um psicopata, tentar extrair dele essas informações através de entrevistas seria perda de tempo, porque o Sobhraj certamente inventaria situações, reviravoltas para ficar bem na fita. Se você curte séries eletrizantes de caçada a criminosos, corra para assistir A Serpente e o Paraíso, vale muito a pena. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!